Prezados senhores, muito bem, notícias da semana. Espero que esse quadro volte para ficar. Na semana passada foi legal, tivemos discussões legais, principalmente sobre esse tema que eu vou abrir aqui hoje rapidinho, porque essa semana ele está mais curto do que a semana passada, que é com relação aos atletas brasileiros que estão trocando de equipe ou ainda estão sem equipe. Então, na semana passada a gente falou do Ben 10 e tal, da Gil, que pegou a equipe Trek, né? O Ben 10 foi para a Sense. Mas aí o que eu queria trazer, quem não viu, veja lá o vídeo da semana passada, mas quem a gente precisa trazer para essa semana é a Marcelinha, que anunciou sua saída da Sense. Então, no vídeo de semana passada, que na verdade já tem uma semana e meia, eu acho que eu fiz ele tem mais de 10 dias o vídeo da semana passada, aí muita gente perguntou, e a Marcelinha? Até aquele dia, a Marcelinha ainda permanecia na Sense, e eu realmente não sabia de nada que ela ia sair. Como eu sou mídia, na verdade, as marcas, por mais próximo que eu seja da Sense, eles realmente não me contam, e nem ninguém, nenhuma marca me conta esse tipo de negociação sigilosa que existe. E aí, de repente, a Marcelinha saiu. Aí é um pouco. A gente questiona primeiro as seguintes coisas. Por que, que os atletas que saíram da Sense, que esse ano foi a Marcelinha, o Cocuzzi e a Gil, Marcelinha, Cocuzzi e Gil, por que, que não anunciaram todos juntos, né? Então eu fiquei sem entender se foi estratégico isso ou se realmente a decisão da Marcelinha sair foi um pouco mais tardia por parte dela ou da equipe. Mas a Marcelinha já fez o anúncio dela falando que sairia da equipe Sense, agradecendo, tal, de forma muito amigável. Já fez esse anúncio falando que vem novidade por aí. Então, até agora nada, o que eu acho que seja uma demora, mas eu nem vou procurar aqui no Instagram dela como que foi o anúncio, mas eu tive a sensação de que esse anúncio dela não foi simplesmente vou anunciar uma nova equipe, um novo patrocinador. Não seria essa a maior novidade, mas uma novidade maior. O que eu diria? O que eu entendo? Que foi entendimento meu a partir disso? Talvez uma modalidade diferente, talvez um local diferente, competições totalmente inovadoras, como por exemplo o ciclismo de estrada ou ciclismo de pista. Essa foi uma sementinha que o Nildo da Sense sempre falou para ela enquanto ela esteve lá na Sense, de experimentar uma prova de ciclismo de estrada ou de pista. E agora fica aí. Pessoal, eu realmente não sei por que ela saiu, se veio dela, se veio da Sense, mas tá aí. E outros dois atletas que a gente já falou na semana passada, que eu queria trazer aqui para discussão, porque mais do que da notícia, isso aqui é uma discussão, né? É o Cocuzzi e a Karen Olímpio, que até o presente momento não anunciaram novos patrocinadores de bike. A Karen, desde semana passada, ela já tinha anunciado um patrocínio com uma marca de cosmético, que agora eu esqueci o nome, na semana passada eu falei. Mas nenhuma marca de bike. E o Cocuzzi também não. Então será que o Cocuzzi, que é um dos melhores atletas do Brasil, está sem equipe ainda? Não tem nenhum planejamento? Fica o questionamento. A gente fica para as próximas semanas, né, aqui das notícias da semana, falar sobre esses dois atletas, Cocuzzi e Karen, se eles vão apresentar novos patrocinadores ou não, né? Beleza, próxima notícia é que deu bastante revolta e bafafá e discussão esse vídeo da UCI sobre a padronização da inclinação das manetes de freio. Para quem por acaso não entendeu o que foi isso, o Guto Verde Ciclista postou um vídeo falando sobre. Quem postou também foi o Samuca. Bicho, eu gosto pra caramba do canal dele. E aí ele postou um vídeo lá falando um ponto muito importante sobre isso. Não sobre tá certo ou tá errado, é segurança ou não é. Ele falou sobre a evolução que se cria no ciclismo. Então, quando a UCI proíbe uma posição de manete, ela está freando a evolução do ciclismo. Ela está freando, por exemplo, uma equipe ou um fabricante pegar e começar já a fabricar as manetes inclinadas ou alguma coisa assim. E aí ele fala um argumento muito bom. Acho que o Samuca é um cara muito inteligente. Você precisa imaginar o seguinte: um ciclista de 100 anos levanta do túmulo e vai pedalar as bikes de hoje em dia, ele consegue pedalar, mas se você pegar no automobilismo, não.
O carro é literalmente outro. O carro tem tecnologias absurdas que cresceram absurdamente. O que vocês acham disso? Né? Como que funcionaria uma bicicleta? Ele levanta a bola e não deixa assim, exatamente o ponto dele. Mas como que seria? Será que seria legal a bicicleta futuramente ser difícil de ser pedalada, ter tecnologias assim tão complicadas? Aí alguém falou assim, alguém comentou lá, eu nunca vi no futebol aumentar a tecnologia da bola, e isso não é um problema. Mas está errado. O futebol aumentou, até o futebol gerou muita discussão, mas eles aceitaram depois de muitos anos o VAR, né? Eu lembro a polêmica que era isso. Pô, não podemos permitir o vídeo árbitro. Essa tecnologia vai ser absurda para o futebol, não vai prestar. Porra, você salva jogos, você evita lances injustiçados. Ah, mas vão acabar. Eu escutei isso, eu lembro de escutar isso. Eu que não sou ligado ao futebol, eu escutava isso como principal argumento. E as discussões de boteco que vão acabar. Porra, enfia no rabo a discussão de boteco, velho. Foi mal. Sabe, faz todo sentido você ter um sistema de aferição mais preciso para definir quem é que ganhou aquilo lá. Imagina se falarem que no mundo da bike a gente vai ter um photo finisher que consegue ter uma precisão muito melhor. É óbvio que todos os ciclistas votariam a favor disso, mesmo que isso gerasse custo maior e tal. Ah, e a discussão de boteco de quem chegou primeiro ali na linha. Não, a gente quer muito mais saber de fato quem ganhou tecnicamente, né? Mas a minha opinião e talvez eu mude essa opinião com o tempo, porque trata-se de fato de um ponto de segurança, assim, que às vezes é possível que alguns atletas cometam irresponsabilidades curvando tanto a manete de freio a ponto de não conseguir acessar o freio a tempo. Eu entendo esse argumento de que é por segurança, mas eu acredito que quem faz a segurança do atleta é o próprio atleta. A UCI não está ali para cuidar de segurança do atleta, ela está para cuidar de segurança de pista, segurança do trânsito, segurança de diversas coisas, mas a segurança do atleta e a pilotagem que ele tem, você vai ficar com a mão ali, lá, é do próprio atleta. Que cabe ao UCI melhorar os gradis laterais, ter certeza que uma curva está devidamente sinalizada, que ela tem, se ela precisar de um staff em algum local explicando, fazendo sinalização para aquela curva, ou em caso de acidente vai ter um staff já de prontidão para sinalizar o resto do pelotão que teve um acidente. Essas são as atitudes que a UCI tem que pensar por conta própria, onde ela pode colaborar com a segurança e aí até criar algumas regras. Tal tipo de curva não pode vir seguida de um sprint. Você não pode botar uma meta volante antes ou depois de uma curva de tantos graus. Algo assim. Ou o sprint final, a chegada de uma corrida. Tem que ter pelo menos tantos metros de reta. E esse tipo de determinação existe. Isso são seguranças que cabe ao CI criar regras. Agora, ela não pode criar regra de pilotagem para os atletas. Ela não pode criar regra de você é obrigado, sabe? Só falta ela começar a falar, você é obrigado a começar a frear 3,5 segundos antes de uma curva, senão você vai ser penalizado. Esse tipo de penalização não funciona e não é do âmbito da UCI. Você não pode ensinar o cara a andar de bike. Você não pode virar para ele e falar que ele não pode tirar uma mão do guidão para comer. Cara, o cara faz aquilo o dia inteiro e, sabe, quem cuida dele... Quem cuida daquela segurança dele é ele, e do pelotão inteiro também. O pelotão é um organismo multicelular, já dizia Lance Armstrong, falava isso. É uma loucura, os caras cuidam da própria segurança deles e é óbvio que existem erros, mas os erros são dos caras, não tem como a UCI ficar falando, sua mão tem que ficar obrigatoriamente ali, não pode ficar lá. E é isso que a UCI vem fazendo nos últimos anos, ensinando os ciclistas a pedalar. E esse não é o papel da UCI. Isso aí está completamente errado. Partindo desse princípio, a UCI não deveria fazer o que ela fez alguns anos atrás de proibir freio a disco e só permitir freio a disco quando dá homologação delas. Agora o que a UCI está fazendo é caminhar para o lado oposto, que mostra que isso é tudo muita hipocrisia dela. O que ela está caminhando agora é para falar, não, freio a disco é mais seguro, então só é permitido freio a disco. Será que no futuro eles vão baixar um decreto assim igual esse? Que seria terrível, seria um caos no mundo do ciclismo você falar isso, porque vários profissionais iam falar, não, essa etapa é de montanha, só tem subida, não tem descida, eu não preciso de um freio tão potente, eu prefiro baixo peso. Quem faz a segurança do atleta? Ele mesmo, quem decide se ele vai atacar, precisar de peso, precisar de não sei o quê.
é o atleta, né? Então, esse vídeo deu muita polêmica, muita gente indignado e muita gente concordando com essa averiguação da UCI. Só estou dando minha opinião. Espero que vocês entendam que isso é de fato uma opinião, não é ninguém querendo ser dono da verdade, beleza? Discussões estão abertas. Outra notícia importantíssima é que começou o Tour Down Under. Na verdade, não começou ainda, ele começa amanhã, dia 16 de janeiro, mas já teve o Down Under Classics, que é 2 dias antes do Tour Down Under, que é uma corrida de 6 etapas. 2 dias antes tem uma clássica, de um dia só, que os resultados dela não interferem nos resultados da volta, de 6 dias, né? Então, na verdade foi isso que eu entendi. Posso estar equivocado, porque eu tentei pesquisar se o start list é o mesmo, se tem os mesmos atletas, mas não sei se eu entendi perfeitamente essa lógica aí do Down Under Classic com o Tour Down Under, que é uma corrida de 6 etapas. E aí, perguntei para o Bahia rapidamente, ele me falou que foi uma corrida que teve uma dinâmica legal. Ela foi uma prova de 1,5 km, um circuito de 1,3 km, que acontece lá no centro de Adelaide, na Austrália. Então é importante falar isso. O Tour Down Under é uma corrida massa de assistir, porque ela é a primeira grande prova de road, World Tour do ano, né? Então todo ano ela é a primeira que abre o calendário importante de ciclismo de estrada. Ela acontece na Austrália. Então a Austrália, lá essa parte tem uns cenários maravilhosos, tal. É um negócio diferente, porque não tem montanha, não tem alta montanha, tal. É todo um perfil ondulado. Então abre precedente ali para os sprinters, tal. Ela tem algumas subidas famosas, que é a Willunga Hill. Essa subida é famosaça, então os caras ficam sempre pegando o melhor tempo lá. É um negócio muito histórico, inclusive nesse ano da Under Classics, que já aconteceu. Parece que esse lance aí de pegar o com lá na subida, com entre aspas, né? Mas ter o recorde na subida, já deu uma certa polêmica agora. E aí, de se esperar para a corrida desse ano. Os nomes mais bem cotados são Julian Alaphilippe, Simon Yates e o Cadel Evan, que é lá australiano, né? Já foi campeão do Tour de France há muitos anos, se não me engano, 2011, 2015, estou em dúvida agora, acho que foi 2011 que o Cadel Evans ganhou a Tour de France. Então vai ser uma disputa assim bizarra, é legal de assistir essa corrida. Eu não sei exatamente onde que vai ser a transmissão, mas quando começar vou pegar os links com o Bahia e tal e vou jogar lá no meu Instagram. Então fiquem de olho aí, a partir de amanhã eu já devo postar algum link lá nos stories. Então, Revista Ciclosul, fiquem de olho que eu devo postar esses links, beleza? Outro assunto legal que está rolando é uma postagem que o Peter Sagan fez falando sobre ir para a África, fazer os próximos treinamentos dele na África do Sul. A gente sabe que o Nino Schurter também. O Nino Schurter faz isso todo ano, parece que ele tem uma casa lá na África do Sul. E aí todo ano esses caras gostam de ir para lá. A turma do mountain bike precisa ir para lá treinar e tal, porque fica meio impossível treinar em alguns lugares da Europa, em algumas épocas do ano, né? Isso pra gente no Brasil é meio difícil de entender. A gente só fica sem pedalar quando dá aquela chuvinha, 2, 3 dias depois a gente já tá pra trilha de novo. Então, o que mostra o Peter Sagan ir treinar na África do Sul? Um pouco de foco no mountain bike, provavelmente. Estão levantando a bola se ele vai competir o Cape Epic. E qual que é a gana que ele tá de ganhar os Jogos Olímpicos no mountain bike. Já tem algumas Olimpíadas que o Peter Sagan não é um atleta bem cotado para ganhar no ciclismo de estrada. Parece que ele mesmo entende isso, que o perfil de uma prova de Olimpíadas meio que não é para ele. Então ele prefere investir no mountain bike. De 4 em 4 anos ele faz esse investimento no mountain bike. E agora ele foi para a África do Sul, vai passar alguns meses treinando lá. Estão levantando essa bola aí de Cape Epic e tal, mas eu acredito que esteja mais ligado com os Jogos Olímpicos, que a gente vai ter no meio do ano, né? Acho que a partir de junho, julho, ainda vão ser divulgadas as datas do mountain bike. Acredito que ainda não foram divulgadas as datas de nenhum dos esportes. E aí uma outra notícia massa que deu uma reviravolta aí, algumas pessoas estão achando bom pra caralho, e essa sobre a lei que ajuda a prevenir substâncias antidoping. O que é essa lei? Ela obriga que qualquer medicamento que tenha substância proibida para atletas em competição,
que vai cair no antidoping, é obrigatório que isso seja discriminado nesse medicamento. Tipo, atenção, igual algumas coisas têm atenção alérgicos a ovo, contém ovo. Atenção alérgicos a leite, contém leite. Atenção atletas, contém substância dopante. Para o cara não cair naquela de, pô, fui comprar um remédio para queda de cabelo, não tinha nada escrito e eu tomei. Então é um negócio que faz sentido pra caramba. Eu acredito que isso não tenha nada a ver com contaminação cruzada. Então ainda existe o risco do cara falar, não, eu comprei um medicamento que não tinha nada escrito, afinal ele realmente não tem tal substância, mas ele veio com contaminação cruzada de uma substância dopante, afinal eles são manipulados na mesma farmácia, e isso é verdade, e sim, isso é possível. A gente já conversou com farmacêutico e tal, que eles comprovam isso, que realmente a contaminação cruzada é um negócio real, é um negócio que os exames antidoping conseguem pegar. Então, atleta dando desculpa de uma coisa ou outra sempre vai existir, e não é essa lei que vai conseguir impedir um atleta de se fazer um pronunciamento, de se desculpar, e muito menos não é uma lei dessa que vai impedir um atleta de se dopar. Quem me dera o doping fosse acabar por causa disso. O que é importante da gente entender é que essa lei realmente auxilia aquele cara bem intencionado e que por algum motivo, por alguma inocência, ele vai deixar de cometer um erro. Então, essa lei ela não é para, igual muitos estão falando, não, agora fudeu para os dopados. Não, essa lei não é para fuder com dopado, não vai diminuir o número de doping, não vai jogar na cara de quem é dopado, nada. Vocês não vai punir ninguém e nem vai descobrir dopados. Mas ela de fato é muito boa para o cara bem intencionado que não tem o interesse de se dopar, mas por algum motivo carrega alguma ignorância com ele, né? Eu já tive um caso desse com um amigo. Ele tomou um tombo na véspera de uma competição, foi numa farmácia, a farmacêutica começou a falar, não sei o quê. E aí lá perguntando, mas peraí, você vai competir? Você é atleta? Não, esse medicamento que eu ia te dar você não pode tomar não, você cai no doping com esse medicamento. Aí meu amigo, caralho, sério, abriu o olho. E realmente é um absurdo, né? Você ali num negócio desse precisando tomar um medicamento porque você se machucou, o negócio cai no doping. É de fato um absurdo. Então, falando do jeito que eu falei ali, o cara é bem intencionado, mas tem certa ignorância. Essa ignorância é muito comum, né? Foi o que eu e meu amigo cometemos lá. Isso tem mais de 10 anos. Eu fui fazer apoio para ele numa corrida, ele tomou esse tombo na véspera, reconhecendo o percurso, e aí a farmacêutica meteu essa. Disse, tomei esse aqui. Não, mas peraí, esse aqui não, você cai no doping, viu? Porque aí depois que ela foi vendo que era competição, que ele ia participar e tal. Então, lei legal, né? Ficou parecendo que eu fui contra a lei quando eu só estou explicando o que muitos estão achando, que isso vai escancarar o doping, vai diminuir o número de dopados, vai punir alguém. Não, de forma alguma. Muito boa lei para quem está bem intencionado. Ela serve para informar esse cara que não tem interesse de se dopar, beleza? Próxima notícia massa aqui é sobre o Tour Colômbia, que é uma competição muito importante de ciclismo de estrada, que acontece na Colômbia, e teve brasileiro, foi divulgado os nomes dos brasileiros que foram convocados para competir lá. Então a lista dos convocados e suplentes, ela é de fator não somente técnico de pontuação, mas também fatores subjetivos a critério da CBC, né? Então às vezes isso gera polêmica. Os nomes são Nicolas Sesser, André Gor, Euler Magno, Vitor César de Paula, que estava naquele training camp que eu gravei aí esses dias, o Eric Domingos Cauã, Andrei Braghini André, e os suplentes são Christian Edígio da Rosa e o Igor Teodoro Molina. Vamos ver, vamos acompanhar essa competição. Deixa eu lembrar aqui quais são os dias que ela acontece. Se eu anotei certo, dos dias 6 a 11 de fevereiro. Então falta 20 dias mais ou menos. Outra notícia que eu postei lá no site, a Federação Paulista de Ciclismo divulgou as provas que contarão pontos para o ranking 2024. Então tem toda uma listagem de provas de estrada, pista, mountain bike e paraciclismo que vão contar pontos para 2024. Não vou ler elas todas aqui porque fica muito longo, mas se vocês entrarem em www.revistaciclosul.com.br, vocês encontram lá.
Tem também essa outra notícia sobre um torneio de verão que vai ter sua 37ª edição em Cananéia e Ilha Comprida, lugar bonito. Eu gostaria muito de ver como é que é lá, porque tem umas estradas maneiras, é um lugar bonito. Eu já pedalei lá fazendo cicloviagem. Pelo que eu ouvi quando eu estive lá, e não sei se a informação é verdade, tal, Cananéia é uma das cidades, ou vilarejo, ou município, não sei exatamente qual é o termo, mais antigas do Brasil. Tipo, a mais antiga do Brasil. Não sei se é cidade, município, o que que é, mas é extremamente histórico. Você chega lá, tem uns picos antigaços lá, umas casas, é bem legal. E turma, algumas dessas notícias, inclusive tem uma outra aqui sobre um vídeo do Marcelo Gutierrez que ele fez lá apresentando o Chile, é um chileno mostrando o Chile de bike, lindo pra caramba, um vídeo animal que é simplesmente indescritível aqui. Eu gostaria que vocês vissem pela Greg News, que eu envio semanalmente pelo e-mail da IQ. Então vocês se cadastrem no site da IQ, entra lá, useiq.cc, né, que é o site oficial da marca de roupas IQ. Aí toda semana você cadastra seu e-mail, toda semana chega uma Greg News de 5 notícias rapidinho assim, ó, para você ali no trabalho, caladinho, sem ter que escutar nada. Você clica nesses links e vê essas notícias. Coisa rápida, você lê em outros sites, às vezes, Revista Ciclosul, pedal.com.br, canal de bike e tal, às vezes Federação, às vezes uns sites gringos. E aí tem essas notícias lá na Greg News da IQ. Sou eu que monto essas notícias, eu que faço elas a dedos. Algumas eu li aqui hoje, outras elas são notícias que só dá para ler ou acessar pelo site. E aí vocês veem por essa Greg News que é semanal. Toda segunda-feira tem lá você recebe pelo e-mail da IQ. Aí seria legal vocês cadastrarem, beleza? Turma, valeu, até semana que vem, comentários em aberto e qualquer dica que vocês tiverem de novo tema, de alguma coisa, não deixe de mandar aqui nos comentários, tal, qual notícia vocês acharam mais legal, qual foi mais ou menos, que aí eu vou moldando as notícias das próximas semanas. Valeu demais, grande abraço.